Olá, meu nome é Bogado Lins. Estamos iniciando aqui mais uma entrevista do Brasileiros pelo Mundo da Pandemia. A gente já entrevistou aí alguns brasileiros em outros países, né? Finlândia, México, Estados Unidos, enfim, muitos da Europa. Estamos voltando hoje aqui para a França. Vai ser o segundo artista ou a artista, né, que a gente vai entrevistar aqui. Estamos falando da Denise Namura. Denise Namura, que está lá nos arredores de Paris, na França. Ela é bailarina e coreógrafa, está desde 1979 na França, ou seja, bastante tempo, e fundou a companhia Flor do Pot. Tive que treinar meu francês aqui, pardon my French, que não está exatamente perfeito, mas enfim, tá desde fundou a companhia Flor de Pot desde 89, são mais de 30 anos e mais de 40 coreografias e cenários no mundo. Primeira pergunta que eu vou fazer para ela é, bom, como é que foi a trajetória dela para chegar na França e um pouco da trajetória dela como artista por lá, fundando a companhia. Denise Namura, por favor, pode falar para a gente? Então, olá a todos. Então, obrigada pelo convite. Então, eu queria contar um pouquinho mesmo dessa minha trajetória, dessa minha saída do Brasil, né? Que é numa época que as pessoas não saíam quase do Brasil, né? Muitos anos atrás. Eu sempre brinco que é tipo quando não tinha ainda rodinha nas malas, né? E a gente vem, traz tudo para cá e não sabe direito o que vem fazer. Eu sei que eu sou uma pessoa de corpo, então eu vim para estudar, para estudar o francês, e eu não podia ficar sem trabalhar meu corpo. Eu já tinha feito muita coisa no Brasil de expressão corporal, de capoeira, eu era capoeirista, essas coisas. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa de corpo. E aí eu caí em umas aulas de mímica gestual, de teatro físico, não sei o quê, comecei a amar isso. E daí acabei ficando. Eu cheguei em Montpellier, depois fui para Paris, né? Vim para Paris e fiquei aqui estudando. Estudei até montar minha companhia, né? Uns 10 anos de pesquisa, até fundar minha companhia com o Michel Bogdan, né, que é alemão e que estava na mesma situação, vindo para cá ver o que a gente ia fazer por aqui. E como muitos estrangeiros vêm para cá, a gente veio também. E daí começamos a fazer, quer dizer, encontrei com ele numa escola de mímica, e foi aí essa vontade de juntar e de fazer uma pesquisa que levasse esse nosso trabalho para frente, de pesquisa total, misturando teatro, dança, teatro físico, artes do circo, mímica corporal, tudo isso. Então, é uma dança, hoje em dia a gente diz, para resumir um pouco, que é uma dança que conta histórias, ou uma dança com uma simbologia própria, né? Enfim, que o objetivo principal é que o público possa compartilhar com a gente esse momento que a gente vive junto. Então, a dança, na sua abstração, ela entra num contexto onde ela vai explicar coisas sem muita narração. Bom, enfim, esse é o tipo de trabalho que a gente faz há anos há anos, e esse trabalho de pesquisa que nunca acaba, porque a gente sempre fala, mas então agora já chegaram no método? A gente fala, não chegamos no método, estamos sempre em pesquisa. Bom, os tempos... Aproveitando um pouco que você falou sobre a questão do Brasil, né, das suas origens e tal, né, de antes, o que você estudou, você acha que essa brasilidade influenciou a sua companhia e o seu trabalho? Olha, na verdade, principalmente no momento dos estudos, porque a gente percebe, quando chega e é brasileiro, que tem uma espontaneidade enorme,
no brasileiro num palco ou numa improvisação, tem uma espontaneidade enorme e muito pouca técnica, né? Principalmente naquele momento. Então, uma vez que a técnica foi adquirida, a expressão, né, diminuiu, porque tinha muita técnica para poder entrar com a parte expressiva. E aí, quando os dois se combinaram, ficou muito, muito melhor. Então, na questão que você me coloca, eu acho que eu vim com essa brasilidade, você falou, né? Brasilidade, enfim. Brasileirada. Eu vim com esse lado muito espontâneo, que era uma coisa que influenciava no meu trabalho. Aliás, eu escutava música brasileira, eu trabalhava com música brasileira, muito mais do que hoje. Então, era uma coisa que vinha assim com tudo, né? Uma energia enorme para aprender, com sede de aprender. Então, esse é o lado brasileiro que eu trouxe. Aí a técnica, ela te come, né? Porque você fala, bom, agora eu tenho, né? Tem que formatar. Aí depois vem tudo junto, a técnica e tudo que tinha antes do meu lado brasileiro. Eu queria completar com alguma coisinha que eu acho que é importante com relação ao Brasil, antes de te falar da pandemia. Tá. Porque, assim, desde que eu estou aqui, que é muitos anos, eu nunca deixei de ir para o Brasil trabalhar. Isso eu acho que é importante para as pessoas que não me conhecem saber como é que é essa minha presença no Brasil. Então, eu acho que isso, antes de eu falar da pandemia em si, porque ela vai influenciar nisso que eu vou dizer agora, né? Uma ou duas idas para o Brasil por ano com atividades onde a gente é convidado, ou desses 30 anos de companhia, ou para coreografar para outras companhias. A gente fez coreografia para o Balé da Cidade, para o Cisne Negro, para Diadema, para Primeiro Ato, para várias companhias do Brasil. Então, quer dizer que essa linguagem que a gente criou, a gente também transmite no Brasil. E nossas peças também a gente sempre leva para o Brasil. Ensina no Brasil, a gente faz muitas coisas no Brasil. Tem essa ponte que ela é importante para a gente. Então, não é que assim, eu estou aqui há 40 anos e estou longe do Brasil. Eu tento seguir sempre de perto o que está acontecendo no Brasil. E levo a minha arte para o Brasil, entendeu? E também tento trazer daí para cá as coisas que eu posso. Bom, isso era só um complemento que eu acho que é importante. Agora, a pandemia... Aproveitando essa contextualização, além disso, fala um pouco também da sua experiência no mundo, onde você já viajou com a sua companhia. Sim. Uhum. Então, aí a gente, claro, fomos para milhões de países. Por quê? Porque nós somos uma companhia independente aqui, nós não temos um local nosso, a gente tem residências longas em certos lugares que permitem da gente criar, da gente né, fazer as criações dos espetáculos. A gente tem que estar permanente em alguns lugares. Então, não é uma companhia que tem uma escola, não é uma companhia que tem um local, como eu disse, próprio. Então, é uma companhia que viajou muito. A gente viajou, sei lá, desde da Noruega, em vários continentes, vamos dizer. A gente fez projetos na China, como se fosse um objetivo principal. Né? Então, a gente levou nossos espetáculos para vários países, para a Itália, para a Suíça, e aí começamos, essa coisa de criar para outras companhias, começou na Noruega, depois a gente começou a criar na Holanda, depois na Suíça, para o Balé de Berna, e a coisa começou, né? Tem isso também, um fala para outro, e vai indo e vai acontecendo. E eu acho que também no começo, como o nosso trabalho tem muito humor, a nossa dança ela tem lúdico, ela tem humor, lá pelos anos 90, a gente começou a realmente mergulhar no mundo da dança com essa nossa característica. E começou a ganhar prêmio, a ganhar concurso, e isto fez também que a companhia fosse pipocar em outros lugares. Então, foi aí que a gente começou a ir para outros lugares, né?
Então, foi assim. Esses convites, eles partem de pessoas que vocês conhecem ou as pessoas acabam conhecendo seu trabalho por causa dos prêmios? Como é que é um pouco desse processo? Eu acho que no começo foi isso, foi realmente as vitrines, porque na dança tem muita vitrine, né? Muito, a gente chama aqui de platô, quer dizer, plataformas, onde você apresenta um trechinho, e daí ou é um concurso, você ganha concurso ou não, ou é um festival que serve de vitrine para os compradores de espetáculo te levarem para lá e para cá. E no começo é um trabalho bem diferenciado, porque essa gestual que a gente usa, ela é diferente, ela é muito ligada com a dramaturgia, porque a gente fez teatro físico, então ela é diferenciada para um corpo de baile, por exemplo, um corpo de baile clássico, ou entende? Ou neoclássico, eles querem experimentar essa linguagem que é a nossa. Então começou assim, e a nossa companhia que girou entre, vamos dizer, entre 4 e 10. A gente ficou circulando com 10 bailarinos, ou muito pouco, porque é uma companhia independente, é difícil ela girar com 10, ou com 6, que era um formato que funcionava bem, né? Então, a companhia girou também com os espetáculos bastante. Então, vocês formatam esse corpo de bailarinos conforme os espetáculos, né? E aí, vocês dois são como se fosse o núcleo. Por 25 anos, a companhia trabalhou praticamente com os mesmos bailarinos. Então, ela trabalhou com vários com bailarinos que faziam parte da companhia, vamos dizer. Que, assim, por exemplo, a gente conhecia de cor, então, como o trabalho também ele é inspirado, todo o material coreográfico é criado por mim e pelo Misha, a gente chama ele de Michael. Então, o trabalho coreográfico é todo nosso, mas a gente se inspira muito das pessoas que estão na nossa frente, que são esses bailarinos que vão trabalhar com a gente. Em qualquer companhia que a gente vai, a gente se inspira dos bailarinos para a criação da coreografia, da história deles. Então, é o indivíduo que interessa para a gente. Então, é assim. Aí, por 25 anos, a gente trabalhou com 3 equipes praticamente fixas. Aí, depois, a gente tinha um lugar fixo nosso aqui em Paris, onde a gente ficou por uns quase 10 anos, residentes, e aí ele foi demolido, esse teatro. Então, a gente resolveu mudar o sistema da companhia também. Assim, tipo, só contratar assim, periodicamente, tratar também de fazer outros projetos que a gente não tinha oportunidade nessa época, enfim. E assim foi. Bom, aproveitando então, conta um pouco do momento antes da companhia e de vocês antes da pandemia e como é que foi no início, para a gente poder abordar isso. Então, o que eu posso, eu acho que eu tenho que pegar assim, como eu te disse que eu vou bastante ao Brasil, dia 28 de fevereiro eu estava no Brasil, chegando aqui na França. Então, as coisas já estavam, todo mundo de máscara no avião, eu não estava entendendo bem o que estava acontecendo, entendeu? E a gente aqui na França não estava de máscara, né? Não estava acontecendo ainda concretamente a coisa. Então, entre o dia 28 de fevereiro e o dia 16 de março, eu ainda fui trabalhar com crianças, me agarrando, né? Eu ainda fiz trabalhos com uma companhia que estava montando um trabalho que pede colaboração para trabalhar o corpo das pessoas. Tive vários trabalhinhos assim entre o dia 28 e o dia que fechou, né? Então foi uma sorte. Aí fechou. Aí ninguém podia mais sair, todos os estúdios fechados, todos os teatros fechados, né? Então, que eu acho que vocês já sabem como é que foi por aqui. Mas, assim, a nossa situação, a gente estava quase indo para a Alemanha para fazer uma turnê. Então, essa turnê, graças a Deus, foi empurrada para novembro,
Então, ela vai existir, mas várias oficinas que a gente dá aqui foram canceladas, né? Então, foram canceladas, a gente retoma o ano que vem, mas é outra situação, né? Não tinha como fazer. Então, eu logo falei, não vou fazer nada no Zoom, na internet, não vou dar aula por internet, porque eu preciso do ser humano do meu lado. Acho que muita gente falou isso, né? E um momento dado, a gente falou, não, eu tinha umas aulas para dar para bailarino profissional que eu faço aqui em Paris, remuneradas, né? Então eu falei, puxa vida, eu acho que eu tenho que experimentar alguma coisa nova, né? Com a minha idade, eu acho que é bom. E aí não me arrependi, foi muito legal o contato, eu assim, uma proposta bem precisa de aula durante uma semana. E eu acho que isso daí faz a gente evoluir também. Então, teve esse fenômeno, né, dessas aulas, sem poder, a gente assim, meio sem saber, sem projetar, né? É difícil projetar uma coisa que você liga para uma pessoa, ela fala, estou esperando, liga para outra, estou esperando, está todo mundo esperando, sem projetar, né? Deixa eu Então, fazer uma pergunta, aproveitando. tá, Você falou que teve um período que você ficou, digamos, um pouco atônita, talvez, né? completamente. Esperando para poder ver. Quanto tempo durou? Você sabe precisar? Porque também a gente perdeu um pouco a noção do tempo, mas quanto tempo durou até você conseguir, tipo, vou fazer as aulas online, vou... É. Eu acho que a questão é assim, quando começa, eu acho que o artista, depende qual, né? Mas eu acho que a maioria. A gente trabalha tanto, né? Que, e principalmente nós que ficamos se deslocando um pouco para lá e para cá, que a hora que aconteceu, eu falei, puxa, um pouco de calma, peraí, vamos pensar. Só que no começo você não conseguia pensar, porque você fala, o que está acontecendo? Todo mundo com medo, você saía para ir para o supermercado, estava com medo, você saía, né? Aí você começa a ler um livro e de repente você fala, não, eu devia estar fazendo outra coisa. Aí você, né? Isso daí, esse período meio incerto, eu acho que ele deve ter durado, eu diria, um mês ou 3 semanas, bastante tempo. Você consegue fazer as coisas, só que eu conseguia fazer as coisas, mas era assim, tem 1 milhão de fotos para colocar no lugar, né, para arquivar. Aí você precisa de 1 ano para fazer isso. Então você para e faz outra coisa. Aí você começa a falar, não, eu tenho que organizar isso porque eu fiquei 90% da minha vida numa sala de ensaio e agora eu estou na minha casa, eu posso fazer, né? Então, nessa hora, você começa, aí você fala, não, mas espera aí, eu tenho que fazer exercício, não pode deixar de fazer exercício. É muita confusão, é muitas possibilidades até você chegar num ritmo. Aí começou o ritmo, de manhã, corpo, entendeu? De manhã, corpo, pode cair o mundo, corpo. Corpo em casa, corpo no terracinho, de casa, porque a gente não saía nunca, só de 15 em 15 dias para ir no supermercado, só. Então, exercícios, criações, pequenas criações em casa, entendeu? Em casa. Mas não para expor no Facebook, coisas para nós, de manhã, organização. Pá. Às vezes dava certo, às vezes não dava, né? Porque aquele dia você tem uma outra coisa, um outro desejo, sei lá, mas os exercícios se a gente quer continuar a dançar, não pode parar. E na parte da tarde, essas outras coisas. Então era um ritmo, vamos dizer, um ritmo que se estabelecia, que a gente nunca teve, nunca. Antes do almoço, almoço, depois do almoço, jantar, depois de jantar. Entende? Perfeito. Deixa eu te perguntar, aqui no Brasil teve uma lei, não sei se você ficou sabendo, chamada Aldir Blanc, que veio em socorro aos artistas que tiveram trabalhos cancelados, você mesmo falou que teve alguns. Como é que foi essa questão da ajuda do governo para vocês, artistas, e especificamente, obviamente, para a sua companhia? Teve alguma coisa nesse sentido? A ajuda foi para todos e aí também englobou os artistas? Como é que foi?
para vocês? Não. É uma ótima questão, porque a lei Aldir Blanc, eu não segui tanto, eu segui que estava acontecendo, mas eu não segui muito para comentar. Mas aqui é assim, isso que eu te contei agora era o que a gente tentava fazer durante o dia, sem saber o que ia acontecer depois, porque a gente Aldir Blanc, via. no caso, era o nosso artista aqui que morreu, o compositor, né? Sim, sim, é que a gente fala blond, né? Porque blond é branco, É. né? Então, não, não, sim, sim. Eu sei quem é, eu segui toda a história toda da morte dele, etc. Então aqui, para te contar, tem um sistema que só tem na França, que é o sistema que a gente chama aqui des intermittents du spectacle, que são os artistas que completam um certo número, para falar com palavras bem simples que são as minhas, porque eu não sei explicar, se eu não sou especialista. O artista completa X horas, que eu não sei se mudou agora, mas na época que eu comecei era 507 horas por ano, fazia aquelas horas e você entra num sistema do salário-desemprego, que você cotiza, né? Então, você entra nesse salário-desemprego e você recebe uma taxa por dia. No dia que você tem emprego, um trabalho, você não ganha essa taxa, e no dia que você não tem trabalho, você ganha essa taxa. É uma coisa específica da França, só tem aqui. Então, você vai entender por que eu estou falando isso. Dali a um ano, tem que fazer mais essas horas, porque se você não trabalhar, você sai do sistema. Aí você tem que viver dos seus próprios projetos, tal. Senão você tem que fazer aquelas horas para continuar no sistema dos artistas, vamos dizer. Que é um salário de ajuda para os artistas, como se você fosse um freelancer, e você vive daquilo. Aí, bom, não tem mais festivais, não tem mais como trabalhar, então como é que você vai fazer as suas horas, né? Para poder beneficiar disso. Então, aí o presidente, né, depois de muitos abaixo-assinados e tal coisa, decidiu deixar um ano branco para as pessoas poderem fazer aquelas horas necessárias para poder completar os seus direitos, para poder continuar intermittent do espetáculo, para continuar artistas. É mais ou menos isso, entendeu? Então, foi uma coisa muito boa, só que ainda não está completamente escrita essa coisa, não está ainda no papel para a gente entender como é que vai funcionar. Porque o que a gente chama aqui de data de aniversário, para cada pessoa, é uma data diferente. Então, se ele diz até dia 30 de agosto de 2021, a gente tem que entender como é que vai ser. Então, muita coisa ainda está sendo estudada, ainda está acontecendo. Aliás, o Ministério, essa semana, foi inteiramente remanejado, né? Praticamente inteiramente com o segundo turno das eleições. O primeiro-ministro saiu para ser prefeito, então o Ministério foi todo remanejado. Então, muitas coisas ainda vão serem modificadas, estudadas e tal. Não sei se ficou claro, você entendeu bem esse negócio dos artistas? E não tem só isso, não tem só isso. As associações puderam pedir algumas ajudas, dependendo do estatuto, não, de quanto a associação ganha, de quanto não sei como é que eu falo isso, mas de quanto ganha do salário, não é um salário, né? Mas dependendo disso, tem um estudo que é feito e aí a associação pode beneficiar de uma pequena ajuda, entende? Entendi. Então, tem isso a mais fora o artista em si sozinho, porque os artistas dependem de uma associação, né? Vamos ver se só para acompanhar. Então seria como se fosse você tem que cumprir uma tabela de horas para poder fazer parte desse sistema de desemprego que te auxilia quando você não está fazendo as horas como ou dançarina, ou bailarina, ou atriz, ou ator, enfim.
Isso, mas isso é o básico, entendeu? É o ano todo, a vida toda. Eu estou nesse sistema desde 91, para você ter uma ideia, entende? Porque eu trabalho regularmente. Mas agora, com isso, eles empurraram um ano, porque como que as pessoas iam fazer os cachês, né? Não tem trabalho, Claro. não tem como. E com relação aos teatros, não sei se isso quer que eu ataque um pouco a história dos teatros, festivais. Essa é a ideia mesmo. Então, aí os festivais, quer dizer, o grande festival de Avignon foi cancelado, então imagina o problema enorme que causou, né? Foi cancelado, porque é muita gente trabalhando, é o único comércio que tem em Avignon é esse, e os artistas todos fazem os cachês ali, entendeu? Então, o Festival de Avignon foi um ponto, e foi decidido muito antes, porque o Festival de Avignon estaria acontecendo agora, onde já está tudo aberto, entendeu? Entendi. Então, foi uma pena. Aí foi uma coisa que foi trazendo a outra, que Bola de aí neve, né? isso, aí todos os festivais foram fechando, cancelando, e na hora que foi decidido de abrir, por exemplo, tem um teatro aqui que chama Teatro do Châtelet. Eu vi uma reportagem, um teatro enorme, com 1.000 lugares, sei lá. Aí eles disseram, tá, pode, agora dia 11 de maio, estamos desconfinando, pode abrir os teatros, não sei o quê. Eu não sei se foi depois do dia 11, mas enfim. Aí começaram a estudar as possibilidades. Mas se você vê que nesse lugar onde entrava, não sei se era 1.500, mas, por exemplo, se você tem que sacrificar a cadeira do lado, a cadeira da frente e a de trás, só entrava 300 pessoas no teatro. É Então, inviável economicamente, né? economicamente inviável, e fora isso, as pessoas vão, né, dançar ou fazer espetáculo de ópera, tudo que tem ali, para 300 pessoas. Então, eles empurraram tudo para o que a gente chama aqui da rentrée, que é o próximo ano, a próxima estação, que Próxima começa, temporada, né? começa, que começa em setembro aqui. O ano aqui começa em setembro e Claro. vai até junho. Por causa da questão do inverno-verão, né? Isso. O ano que a gente fala que é a estação, né? A saison. Saison, ela é de 20 e 21, então ela começa de setembro e vai até junho. Bom, é até engraçado você falar isso, né, da questão de 300, 400 lugares, né? Porque quem está acostumado com teatros aqui no Brasil, né? Às vezes uma ocupação que seja de um quarto ou de um terço das cadeiras é até uma ocupação razoável, mas acho que é bom É, lembrar que aí na França o povo, de forma geral, acompanha bastante a cultura e também, né, sempre enche teatros, ou estou enganado? não, é porque tem os teatros, né? Esse daí é um dos, assim, Ah, tipo que a pessoa vai no começo no fim do ano, em junho, ou antes, e compra os espetáculos que eles querem ver, os ingressos, para todo o ano, entendeu? Então, são os que aderem a esse teatro e que vão nesse teatro ver tudo que eles querem. Na ópera, estou falando num teatro grande. Agora, tem sempre aqueles que lutam para ter público, com certeza, eu também sempre. os dois também. São duas categorias bem diferentes. Bom, agora É. eu vou aproveitar um pouco essa questão, né, para a gente Uhum. poder falar sobre o Brasil, né? Então, Aham. comparações. O que você viu na mídia aí sobre o Brasil? Teve muita repercussão e está tendo repercussão do que está acontecendo agora com o presidente ou outras, ou a questão do É, coronavírus? eu tento seguir, mas é que é tanta coisa, né? Eu tento seguir o máximo, mas, assim, as palavras que me vêm são caos, né? Contradições, fake news, o que eu posso dizer mais?
assim, o pessoal daqui com quem eu converso, eles me perguntam muito do Brasil, com certeza, os franceses. Eles querem saber, aliás, todos, os alemães, todo mundo com quem eu converso, eles estão preocupados com o Brasil. Preocupados agora com essa situação, principalmente, né, com essa situação da pandemia, porque cresceu muito rápido em pouco tempo, né? Apesar de todo mundo dizer que é um país grande, que tem tanta gente, a situação é preocupante porque não tem como controlar quantas pessoas exatamente morreram ou estão contaminadas, né? Então, eu acho que é isso que assusta mais aqui. O fato acho que da falta de controle, né? De saber exatamente o que está acontecendo. De saber que... Porque aqui a gente desconfinou quando estava no pico, né? No auge, e desconfinou. Aí parece que desconfinou quando ainda estava na fase da subida, né? Aí é que o Brasil é muitos Brasis, né? Isso que a gente tenta explicar para as pessoas aqui, que não dá para se basear numa São Paulo, depois, né, o que está acontecendo com os índios, o que está acontecendo, é muita informação diferente para a gente poder, assim, por exemplo, escutar um noticiário e saber o que o Brasil está exatamente vivendo, né? Que eu acho legal vocês entenderem como é que a gente recebe, né? Às vezes eu falo com gente aí do Brasil e eles falam, mas não é assim. Eu falo assim, mas é o que a gente recebe, essa preocupação com o Brasil que assim, que está sem uma direção. Se não tem um ministro da Saúde que diz o que tem que fazer, como é que as pessoas vão fazer? Aqui a gente escutou, as pessoas falaram, apesar de ter muitas e muitas críticas, a maioria do pessoal escutou. Agora está todo mundo na rua e fazendo mais ou menos qualquer coisa. Aqui, entendeu? Tá, bota máscara aqui, máscara lá, não tá todo mundo bem preocupado. Se você ouve o noticiário daqui, você vê que foi tão segurado que agora que o pessoal disse, tá bom, tá todo mundo fazendo qualquer coisa. Então, que uma segunda onda pode nascer da irresponsabilidade das pessoas. Então, por exemplo, num país como o Brasil, o que a gente recebe é que como é que as pessoas decidem de ir para a rua ou de não ir se não tem ninguém para falar. Quer dizer, que cada um está fazendo mais ou menos o que ele está achando que é melhor, né? Se a então, pessoa para entender, assim, pelo que eu percebi da sua fala, parece que a maior parte das informações que você tem são através mesmo dos seus colegas e amigos que te perguntam, ou você está se informando pela mídia daqui, só dar uma contextualizada para a gente saber como é que está chegando as informações para você. Não, é noticiário que fala assim, 2 minutos, né? Bom, fala, Brasil, meu Deus, cresceu, terceiro no mundo. Aí você fica já aflita porque você não sabe se são informações corretas, né? Aí, de vez em quando, eu entro no Facebook, as pessoas, tem muita informação que vem, então eu ouço as informações, quando muda ministro, quando isso, aquilo, mas a gente sente, por exemplo, as indicações do presidente, que são equívocas, né? Porque se a gente vê o que está acontecendo no mundo todo, a gente vê que não se deve sair, quem pode ficar tem que ficar, né? Então as informações que a gente vê, elas são contraditórias com tudo que está acontecendo no mundo. É por isso que dá medo, entende? E ao mesmo tempo eu não sei como é que as pessoas estão fazendo exatamente, porque se você pergunta para alguém de São Paulo, ou alguém de Recife, ou alguém que está no sítio, ainda está no sítio fechado, entende? Ou mesmo então, na periferia, né? Na periferia.
A gente não sabe direito o que está acontecendo. Isso eu acho que a resposta mais correta não é que não se sabe mais o que é o vírus, porque isso é uma coisa também, que não se sabe o que é esse vírus. Acho que não se entendeu ainda, né? O que está acontecendo exatamente, se ele vai poder, se essa segunda onda vai acontecer, está tudo, não tem remédio, não tem remédio, não tem isso. Então, tudo que se fala são suposições, né? Só uma pergunta rápida. Você ficou sabendo que o presidente falou que está infectado? Saiu da mídia aí, ó? Então, na hora que eu escutei isso, eu falei, ó, tá vendo? Né? Saiu sem máscara, sei lá, falei qualquer coisa de bem fácil. Eu falei, pronto, né? Como estava acontecendo com o ministro, né, da Inglaterra, que logo falou, vamos deixar morrer todo mundo, aí todo mundo vai ficar com anticorpos e pronto. Então, quando eu ouvi isso, eu falei, bom, tá vendo? Agora, o que vem logo em seguida? Que dá a impressão que ele está vendendo aquele remédio, né? A gente não sabe, sai uma informação depois da outra. Claro. Essa suposição que você está fazendo foi por conta do que você viu que os seus colegas brasileiros falaram, amigos brasileiros, ou saiu alguma coisa na mídia? Aí... Não, é que, na verdade, eu acho que está todo mundo... Não saiu. Aqui, nas informações aqui, só saiu que ele está com o Covid, que ele está contaminado. Mas eu ouvi ele falando que ele estava melhorando porque estava tomando o remédio do doutor... É isso. Então, o problema é esse, é que você já não sabe mais aonde se apoiar, né, para comentar. Mas esse caos não vem do nada, né? Então, eu ia te falar uma coisa. Eu ouvi isso e agora eu sinto também que tem uma overdose de falar disso, entendeu? Então, quando eu comento com meus amigos, eles já estão tão amigos ou família, está todo mundo já tão por aqui que, entende? Porque o Covid veio para acrescentar, né, numa crise que já estava aí. Que, inclusive, só para parênteses, aqui também, né, porque a gente teve greves monstruosas no fim do ano e depois veio o Covid por cima de uma coisa que já estava acontecendo, né, nas medidas daqui. Sim. Bom, uma coisa que você mencionou é que a França saiu, né, ela saiu da quarentena quando já estava, digamos, em pelo menos tendência descendente, né, do coronavírus. Sim. E nós continuamos, mas especificamente aí na França, até porque eu acho que é bacana a gente contextualizar, porque você é uma artista, né, e está, pelo que a gente até conversou antes, está retomando as atividades. Como é que está sendo essa retomada para vocês e, mais especificamente para você, a Flor de Poa, né? Como é que está o retorno ao espetáculo? Então é assim, espetáculo próximo que a gente tem é em novembro, entendeu? O espetáculo, porque está tudo fechado mesmo, né? Mas as salas de ensaio começaram a abrir na hora do desconfinamento, não em todas as zonas da França. Então, o que aconteceu? A gente teve uma oficina cancelada que era para estar acontecendo agora, né? Então, eles acharam melhor deixar para 2021, sempre organizada por outras estruturas. A gente é convidado como professor. E aí, então, essa daí foi cancelada porque era muito cedo. E aí tem uma agora no fim de julho, que é no fim de semana do 25, 26, uma no começo de agosto e uma no fim de agosto. Tá? Tem 3 oficinas, uma em Paris, a primeira, e as 2 outras no meio da montanha, no meio do campo, então pode abrir portas, é na natureza, é diferente. Então, assim mesmo, tem as questões. Como é que a gente vai fazer para dar aula num espaço? Então, 10 pessoas
mais ou menos num espaço pequeno, porque senão não sabemos direito ainda como a gente vai fazer. Por isso que eu te falei que são coisas que vão sendo ainda decididas, né? Por enquanto, se pode ir numa sala, eles consideram esporte, né? Porque eles não sabem, eles não entram no, eles fazem uma comparação com esportes, né? Bom, enfim, então para dança, como é que a gente vai fazer para fazer um duo? Como é que vai fazer para rolar num chão que uma outra pessoa rolou transpirando? Então, tudo isso a gente está pensando. A pessoa que está organizando uma das oficinas, ela perguntou como é que você quer fazer. Aí eu falei, olha, pede para todo mundo levar uma máscara, máscaras, para levar uma visiera, não sei se usa aí no Brasil aquele A viseira, negócio, né? Viseira. viseira de plástico, um tapetinho, gel bastante, porque às vezes não é suficiente para tanta gente o tempo todo, tem gente que fica maníaco, né, passando gel todos 3 minutos. Então, a gente vai ter que adaptar, a gente vai ter que criar uma nova possibilidade. A gente não sabe direito como que vai acontecer quando estiver lá, né? Porque não aconteceu ainda. A primeira é no fim de julho. Mas eu sei que já tem gente fazendo. Tem gente, tem de tudo. Tem gente que faz como se não tivesse nada acontecendo, aí acabou a aula, vai lá lavar a mão e pronto. Ou vai para casa tomar banho, não sei. E tem pessoas mais como nós, assim, que tem um pouco mais de preocupação com isso. Talvez, não sei, pelas nossas idades, mas acho que não tanto, porque nem pensamos nisso, é mais uma coisa de realmente cada um tem que decidir, tem que se responsabilizar pelo que está fazendo. Depois, as salas onde a gente vai trabalhar, elas têm normas, elas têm regras para poder abrir. Então, tem aquela história do gel, ali tem uma pia bem do lado, as pessoas podem... Então, bom, as oficinas vão acontecer, essas 3. Então, acho que se a gente se falar daqui a 1 mês e meio, eu vou te dizer mais, como é que foi. Porque realmente é como se nada tivesse ainda resolvido. A gente tem que trabalhar e adaptar a É situação. como se fosse algo que vocês estão realmente planejando, né, para esse novo É, momento. Não é algo que está posto, né? Bom, não, tem as regras da sala que eles vão ter que respeitar, né, claro. os que estão convidando a gente. Mas aí, se a pessoa vai sufocar porque está com uma máscara, ela vai, em algum momento, tirar a máscara, né? Aí é uma coisa que ainda está bem em aberto, a gente não sabe direito. Mesmo agora, eu estou indo, né, para a Alemanha, por exemplo, e eu não sei como eu vou me comportar numa casa. A gente não sabe ainda como é que é, uma casa de uma pessoa, outra pessoa, né? Claro. Se você vai ficar com uma Qual seria, máscara, digamos assim, o guia de etiqueta do Covid, né? é muito complicado, porque não adianta entrar na casa e perguntar, mas alguém está doente aqui? Não, não é assim, né? Claro. Então, então tem essas Aproveitando, atividades. você tem Desculpa, só, alguma... só para Ah, só para te falar que, de qualquer modo, a gente está organizando como se tudo pudesse acontecer. A gente não está falando assim, não vamos fazer isso lá em janeiro, porque nós não sabemos. A gente está aceitando o trabalho para janeiro, fevereiro, março, como se tudo fosse acontecer. claro. Hum. Aproveitando, só para finalizar, como é que você acha que vai ser esse novo normal de forma geral? Você acha que vai mudar alguma coisa? Você acha que não vai mudar? O que você acha? Esse novo normal, quer dizer, eu espero que mude, na verdade. Eu espero que o novo normal seja uma mudança, porque já não estava bom, né? Tava bom para alguns, eu acho. Então, eu acho que esse novo normal, eu nem sei direito o que é, mas eu entendi, né, assim, eu fui dar uma olhada no que é um novo normal, mas a questão do novo normal, que eu não sabia. Então, se eu pensar em como que vai ser, eu prefiro pensar que vai mudar, porque eu acho que
É muita injustiça, muita incoerência, muito caos, muita contradição, muita no mundo inteiro. O mundo está, para mim, completamente, né, de pernas para cima. Eu sou uma pessoa super otimista. Então, eu acho que, quando eu falo isso, não é porque eu sou negativa, eu acho que a realidade é essa, né? Tá muito descontrolado, muitas coisas para serem resolvidas e tratadas e trabalhadas. Então, eu espero que essa pandemia venha para ajudar. Por exemplo, se eu penso, as aulas não serão por internet, eu acho, aula de dança. Espero que não sejam e que sejam a cada vez menos, né? Então, porque o perigo é que esse novo normal seja agora tomar aula pela internet, porque aí não precisa sair de casa, ganha tempo, tal. Então, não é por aí. Eu acho que são transformações positivas, porque vai ter muita crise econômica, então pode vir a ter muita competição no meio artístico, né? Tem muito barulho na internet, então muita gente criando, mas que é bonito ver, que é uma sobrevivência que a gente precisa dançar, mas, como eu dizia agora há pouco, uma overdose de informação. Então, eu acho que para mudar realmente, para mudar e para evoluir num outro sentido, eu acho que vai precisar de silêncio, vai precisar de um pouco de paz. O Brasil é um país muito ativo, então não tem nem comparação entre as lives e as reuniões, não sei o que, do Brasil com o que a gente vive aqui. No Brasil é muito mais, é muito mais. É todo dia, toda hora. Se eu for em todas as lives, eu não tenho tempo de ver todas, eu não tenho. É muita. Então, é uma necessidade de ação. Então, eu acho que isso daí é mais ou menos um perigo para uma evolução depois dessa crise. Eu acho que em algum momento vai ter que ter um silêncio para o ser humano evoluir. Ele tem que passar para outra coisa. Eu acho. Essa é a minha opinião do novo mundo. Não, do que mesmo? Novo normal. Do novo normal, né? O que é normal também? É isso que, né? É difícil saber, né? Mas é por isso que até a gente pergunta um pouco assim, como se fosse uma curiosidade catalográfica, né? Para depois poder consultar, né? Porque a gente teve algumas respostas nesse sentido. Bom, eu vou agradecer aqui a Denise Namura pela excelente entrevista. Obrigada a você. Espero que tenha ficado tudo claro. Espero que ela retome logo as atividades da companhia, com muito público, com muitas pessoas, com a segurança novamente, né? Então, sim, eu acho que é bola para frente agora, com responsabilidade, com máscara e com distância. Então tá, muito obrigado. Obrigada a você, querido. Obrigada, viu?